Bom dia, sexto ano. Hoje é dia 24, sexta-feira, né? Hoje nós vamos terminar a revisão da unidade 4, tá? Nós paramos na página 353. Então vamos falar sobre a condensação. Também pode ser chamada de liquefação. A condensação, pessoal, é um processo que a gente pode visualizar esse processo no nosso dia a dia, tá? Quando a gente observa neblina, é uma condensação, o orvalho, né? Também é. Então, são as duas formas de condensação que acontecem naturalmente, a neblina e o orvalho. Isso acontece em dias frios, né? A gente tem neblina, tá? Então, ele está dizendo lá, é a passagem, né? Condensação é a passagem da água do estado gasoso para o estado líquido, né? Ocorre com a diminuição da temperatura. Exemplo, como tomamos um banho quente. Então, isso, a gente sempre verifica isso, né? Na época de frio, o que a gente faz? Vai tomar banho, fecha tudo, né? Se tiver janela no banheiro, já fecha a janela do banheiro, porta fechada, janela fechada, ou seja, fica um ambiente pequeno ali, né? E você coloca o chuveiro quente, no máximo, né? Depois de algum tempo que você tá com esse chuveiro ligado, você começa a observar que o banheiro ficou cheio de fumaça, né? Da água quente ali. Normalmente no banheiro vai ter o que de espelho? Espelho de armário, vidro do box, né? E aí o que acontece? Quando você desliga o chuveiro, primeiro o espelho e o box ele fica todo embaçado por aquela fumaça, né? Por causa do ar quente que está saindo do chuveiro. E ele fica ali, ele se condensa. Esse ar quente, ele pega ali no box do banheiro, no espelho do armário ali do banheiro. E aí esse ar quente fica ali. Quando você desliga o chuveiro, a temperatura de dentro do banheiro começa a diminuir, né? Quando começa a diminuir, essa água, que é o vapor, né? Porque ali aquela fumaça nada mais é do que a água no estado de vapor. Esse vapor, ele condensa, ou seja, ele passa para o estado líquido. Então aí você vê as gotinhas de água no box, você vê as gotinhas de água no espelho do armário do banheiro. Isso é o processo de condensação ou liquefação, tanto faz. Ou seja, era gasoso e passou para o líquido, né? O banheiro fica todo cheio daquela fumaça. Essa fumaça é a água no estado gasoso. A hora que começa a diminuir, você fecha o chuveiro, começa a diminuir a temperatura ali dentro do banheiro, essa água que estava no estado gasoso, ela passa para o estado líquido, ou seja, ela se condensa. Isso é o que acontece também na natureza quando a gente vê neblina, né? Orvalho, tá? Tipo assim, num dia frio, você acorda, tá aquela neblina, né? Tá tudo coberto. Se você começar a andar, né? Você faz uma caminhada, você vai ver que depois de algum tempo você vai estar úmido, você vai estar molhado, né? Porque aquela neblina, ela vai se transformar em água, tá? Vai aumentando a temperatura, vai se transformar em água. Às vezes não acontece de você chegar a ficar molhado, porque a neblina é muito pouco, mas o sereno também acontece isso, o orvalho, né? Que as pessoas chamam de sereno, é orvalho, tá? E a neblina acontece isso, tá? Então, essa daí é a condensação. Vamos ver o que ele está falando lá. Depois do banho, notamos que o espelho do banheiro apresenta aspecto fosco, embaçado,
pois fica cheio de gotículas de água. Isso ocorre porque parte da água quente que escorre do chuveiro evapora e se espalha pelo ar. Na forma de vapor, as moléculas de água se encontram distante umas das outras, porém, quando entram em contato com a superfície fria do espelho, em decorrência da diminuição da temperatura, as moléculas se aproximam uma das outras, ou seja, o vapor de água se condensa passando do estado gasoso para o estado líquido, formando as gotículas que embaçam o espelho. Algo parecido ocorre na natureza na formação das nuvens, da neblina e do orvalho, tá? Então é o que acontece, né? Condensação. Uma outra forma aí, sublimação. Sublimação é a passagem do estado sólido para o gasoso, tá, pessoal? Só que essa passagem do estado sólido para o gasoso, ela ocorre sem que ela passe para o estado líquido. Do estado sólido, ela já vai para o estado gasoso. Isso acontece em regiões de clima muito frio, tá? Com temperatura abaixo de zero, tá? Aí, o que acontece? Se transforma em... É a transformação da neve ou do gelo em vapor de água, tá? Vamos ver o que ele está dizendo. Sublimação é a passagem de uma substância do estado sólido para o estado gasoso sem passar pelo estado líquido. Em regiões de climas muito frios, com temperatura abaixo de 0 grau, é comum a transformação da neve ou gelo em vapor de água. Um bom modo de observar os resultados da sublimação nesses locais é pendurar roupas molhadas no varal. Primeiro, as roupas congelam e depois o gelo formado sobre as paredes desaparece. Espera aí, pessoal. As roupas congelam e depois o gelo formado sobre elas parece desaparecer. Isso porque o gelo vira vapor de água, ou seja, passa diretamente do estado sólido para o estado gasoso, tá? Aí tem um esquemazinho aí, pessoal, de todas essas mudanças de estado físico da água. Então, você tem o gelo, né, no estado sólido, acompanha a partir do gelo aí, pessoal. O gelo no estado sólido, o que acontece? Ocorre a fusão, ou seja, ele adquire o calor do ambiente e se torna líquido, tá? Esse líquido, com o aumento da temperatura, esse líquido vai evaporar. Então, ocorre o quê? A vaporização. Essa vaporização é o estado gasoso. Esse estado gasoso acontece a condensação, que é a diminuição da temperatura, né? Diminui a temperatura e ele volta novamente para o estado líquido. O líquido diminui de temperatura e volta para o estado sólido, né? Que é a solidificação. Então, esse daí é o ciclo, tá? Sempre vai ocorrer isso com a água, tá? Esse é o ciclo. Tem aqui, isso que nós vimos aí, essas passagens, essas mudanças de estado físico aí. Então, ele diz lá, página 354. Solidificação. Com a diminuição da temperatura, a água passa do estado líquido para o estado sólido. Fusão. Com o aumento da temperatura, a água passa do estado sólido para o estado líquido. Vaporização. Com o aumento da temperatura, a água passa do estado líquido para o estado gasoso. Condensação. Com a diminuição da temperatura, a água passa do estado gasoso para o estado líquido. Então, um resuminho aí, né, pessoal? Um pequeno resumo do que acontece, né? Todas as passagens as mudanças de estado físico da água, tá? Aí ele está falando sobre o ciclo da água, né? O ciclo da água
é exatamente durante o ciclo da água acontece exatamente essas mudanças, né, de estado. Ele diz na hora: a água da superfície terrestre sofre a ação do vento, da temperatura, da pressão atmosférica. Esses fatores fazem com que a água passe continuamente de um estado físico para outro, formando um ciclo constante chamado ciclo hidrológico ou ciclo da água na natureza. Sempre que vocês ouvirem qualquer palavra que comece com hidro, ele está falando de água, tá? Então, tudo que tem hidro está relacionado à água, contém água ali. Então, o ciclo da água na natureza é chamado de ciclo hidrológico ou ciclo da água na natureza, tá? Então, ele tem aí, ó, pessoal, nós temos aquíferos, né? Que é o que? Águas, né? Subterrâneas, tá? Esses aquíferos ali, eles vão formar o rio, né? A água do rio, com a ação do sol, com o vento, a pressão atmosférica, com os raios solares, a água do rio, ela aquece e vai evaporar. Então, ocorre lá o processo de evaporação, tá? Essa evaporação vai se condensar, tá? Essa água se condensa e formam as nuvens, tá? Essas nuvens, elas vão ficando carregadas, tá? Ou seja, quanto mais quente estiver, tá? Quanto mais vento houver, mais vai evaporar a água de rios, de lagos, dos mares, dos oceanos, evapora e vai formando as nuvens. Vai condensando, ficando lá em cima, formando as nuvens. Chega uma hora que essa nuvem, ela pesa demais, tá? Elas ficam muito carregadas. E aí o que que acontece? Elas, essa nuvem provocam a precipitação, ou seja, precipitação é o que? Chuva. Essa chuva, essa água da chuva, ela volta para o solo, ela penetra lá, ela vai formar os aquíferos, vai voltar para os rios, para os mares, para os oceanos, vai acontecer todo o processo de novo, tá? Aí vem o calor, ela evapora de novo, forma as nuvens ficam muito carregadas, caem de novo em forma de chuva, tá? Porque elas se condensam, aí voltam em forma de chuva e assim por diante. Todo esse processo é chamado de ciclo da água na natureza. Isso ocorre naturalmente, por isso ciclo da água na natureza, tá? Esse é o ciclo normal da água na natureza, tá? Vamos ver lá o que ele está falando. Na superfície terrestre, a energia solar faz com que a água na superfície de rios, lagos, represas e oceanos estejam em constante evaporação e se acumulem na atmosfera. Os seres vivos também liberam vapor d'água pela transpiração e respiração. O vapor de água sobe para a atmosfera, onde encontra uma camada de ar frio com a queda da temperatura, as moléculas da água ficam mais próximas umas das outras, ou seja, elas se condensam e formam pequenas gotículas de água que, por serem leves, flutuam no ar e formam as nuvens. Quando as nuvens ficam muito pesadas, as gotas de água caem na forma de chuva. Uma parte da água da chuva infiltra-se no solo e abastece os aquíferos. Outra parte volta para os rios, lagos e oceanos. A essa movimentação da água na natureza, damos o nome de ciclo da água. Isso acontece constantemente, tá? Tá sempre acontecendo, é um ciclo, então ele vai sempre a mesma coisa, sempre acontecendo a mesma coisa, tá?
Lá na página 355, ele está falando lá de orvalho e geada, tá? O orvalho e a geada, pessoal, ele ocorre em dias frios, né? Dias muito frios. Então, vamos ver lá. Quando amanhece, principalmente em dias frios, vemos que muitas folhas, flores, veículos, vidraças e outros objetos que estão ao ar livre ficam cobertos por gotinhas de água, sem que tenha chovido. Esse é o orvalho. O orvalho se forma quando o vapor de água presente no ar se condensa ao entrar em contato com superfícies frias, o que acontece durante a madrugada e ao amanhecer. Se a temperatura estiver muito baixa, aproximadamente 0 graus ou menos de 0 graus, as gotinhas de água que formam o orvalho congelam e formam cristais de gelo, que é a geada, tá? De acordo com a intensidade, a geada pode causar prejuízos às plantações, já que o frio pode queimar os vegetais. Durante uma geada intensa, a água que está dentro das estruturas dos vegetais, que é a seiva, né, se congela. A planta fica com aspecto de queimada, ressecada e acaba morrendo. Então, pessoal, a geada, ela traz prejuízo, né, para os produtores. Mas também ela tem uma vantagem que ela acaba matando os micro-organismos que podem estar em planta. Quando tem uma geada assim, que não é tão intensa, que não chega a matar os vegetais, mas ela mata pelo menos os micro-organismos. Então, em determinadas épocas, né, a geada pode trazer algum benefício, tá? Então, tem o exemplo lá, ó, na imagem, folhas de pé de café queimados pela geada. O outro lá, a imagem do orvalho, vocês estão vendo que os vegetais estão cheios daquelas gotículas de água, isso é o orvalho. E a geada, né, aonde vocês estão vendo que essas gotículas já se transformou em gelo, né? Por isso geada. As gotículas de orvalho se transformam em gelo, porque a temperatura baixa tanto que esse orvalho congela, e aí é chamado de geada. Embora cause danos, a geada pode trazer alguns benefícios às culturas de inverno, pois com com a queda da temperatura e a formação de cristais de gelo sobre a plantação e sobre o solo, muitas pragas da lavoura e micro-organismos indesejáveis presentes no solo morrem. Então, mesmo que mate a planta, mas o solo não vai mais estar contaminado, porque esse gelo vai matar todos os micro-organismos ali de alguma praga que poderia atacar a plantação. No ano de 1975, uma fortíssima geada, classificada como geada negra, dizimou as plantações de café do Paraná, provocando o êxodo rural, que é a saída da população do campo para a cidade, de cerca de 2 milhões de pessoas. A geada negra é a queima da vegetação por ação de ventos muito frios e fortes, provocados pela chegada de fortes massas frias de origem polar. Quando ocorre a geada negra, a vegetação fica escurecida com aspecto queimado. A geada negra é muito mais danosa do que a geada branca, pois queima a seiva no interior das plantas, o que impede sua sobrevivência. Ou seja, o importante para a gente aí é a gente saber que a geada, tá, nada mais é do que o orvalho congelado. Então, numa temperatura muito mais baixa, tá, esse orvalho congela e dá origem, então, à geada, tá, pessoal? Então, pessoal, essa daí foi a revisão da unidade 4, tá?
Na próxima aula, eu quero que todos estejam com a apostila em mãos, porque nós vamos grifar as partes mais importantes, as partes que vocês devem dar mais atenção para estudar, tá? E se alguém tiver dúvida, qualquer dúvida que seja, pessoal, desse conteúdo aí da unidade 3, da unidade 4, vocês me chamem no privado que eu vou tirar a dúvida de vocês. Aí nós vamos grifar, aí se alguém tiver dúvida, vamos tirar as dúvidas, e aí vamos estar preparados, né, para a nossa prova, que se eu não me engano, a nossa prova, acho que é 27 ou 28, uma coisa assim, pessoal. Mas vocês vão receber o calendário das provas, tá? Então, por hoje é só, essa aula foi curtinha, né? Mas eu acho que deu para esclarecer mais um pouco aí da unidade 3 e 4. Qualquer dúvida, é só me chamar no privado. Fiquem com Deus. Até a próxima aula.